Paz do Senhor, irmãos, amém? Todo mundo animado para a festa da multiplicação aí? Então tá bom. Porque se ficar desanimado, célula não multiplica, não. A multiplicação tem que ter intencionalidade e a motivação certa. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que está acima de todo nome. E também estamos aqui, ó Pai, para aprender do Senhor, da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que inspira, nos motiva, nos exorta e também nos conduz ao caminho e ao propósito do Senhor. Eu te peço que o Senhor venha ter liberdade no nosso meio, ó Pai. Total liberdade. Nós estamos submissos à Tua vontade, à Tua direção e o que o Senhor tem para nós. Eu te peço que o Senhor vá, ó Deus, em cada lar que está acompanhando da sua casa, ó Deus, talvez do seu celular, talvez da sua televisão, do seu computador. Eu te peço que o Senhor ministra sobre essa vida nesse momento e que haja um toque do Teu Espírito, ó Pai. Que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito. Ó Deus, que não haja nada de nós mesmos, que não haja nada do homem, mas que haja aquilo que vem direto do trono do Senhor, ó Pai, para nossas vidas, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode colocar um slide para mim? Primeiro. Tem mais um aviso. Esse eu fiz questão de falar, não deixei para a pastora, porque vem aí o nosso encontro de casais. Nós vamos ter um encontro de casais no dia 24 de junho. Apenas noivos e casados. E aí já vou avisando, nós vamos abrir o primeiro lote para a igreja. Então, fiquem atentos para não perder a sua vaga. Por quê? Nós somos uma igreja em células. Então, nós precisamos trazer as pessoas para que elas ouçam do Evangelho, sejam discipuladas, consolidadas. Então, nós também vamos dar essa oportunidade. Só que você é o nosso foco. Então, aproveite que a gente vai abrir as inscrições, a gente vai dar maiores detalhes nos grupos, né? Nós vamos ter esse encontro de casais love, né? Maiores detalhes. Mas é muito importante que a gente não perca essa oportunidade. Vocês conhecem, né, o conviver, né, a gente está à frente da rede de casais, a gente tem sempre feito o melhor. Não é porque somente a gente aprendeu isso em Peniel, mas que nós fazemos tudo para o Senhor. Então, tudo tem que ser feito com excelência, né? Então, vocês já conhecem e espero que seja edificante para todos, mas para isso a gente tem que trabalhar junto. Então, não percam os prazos, né? E a gente mandando os dados aí já faça as inscrições, beleza? Hoje nós vamos falar da Graça, que não é a colaboradora que trabalha na casa do Jefinho e da Dani. Ela é uma bênção também, né? Mas não é ela. Não é a Igreja Batista da Graça, tá, gente? É a graça do Senhor sobre nós. E um ponto de partida que eu queria trazer na verdade, uma provocação que a gente tem no livro do Luciano Subirá, chama Graça Transformadora. Eu trouxe aqui, vou fazer a propaganda aqui, porque foi presente do meu amigo Jefinho, tá, gente? Gostei bastante. E, nesse livro, o pastor Luciano Subirá cita algo de Dallas Willard que é, assim, muito legal. Ele também tem um livro, né, A Grande Omissão, e diz o seguinte: hoje em dia, não somos apenas salvos pela graça, mas também paralisados por ela. Isso é uma provocação, algo bem interessante para a gente refletir. Por quê? Por vezes a gente fala das coisas de Deus e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, suas promessas, suas bênçãos e a sua graça, e às vezes a gente não entende que o nosso entendimento e a reflexão que a gente faz sobre isso, às vezes nos gera um certo comodismo, nos gera uma certa estagnação. E também alguns erros que acabam causando retrocessos na nossa vida.
E o cristão, ele não pode viver de retrocessos. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que esperar aquilo que o Senhor tem para nós e buscar isso com todas as nossas forças. Então, é importante que a gente entenda como viver aquilo que Deus tem para nós. Como nós podemos ser, ao mesmo tempo, abençoados, mas úteis ao reino. Porque o Senhor espera algo de nós. E o que eu queria trazer hoje aqui, Deus pode ter certeza, né? Eu gosto muito quando a Marilene prega, ela fala isso, né? Quando Deus traz alguma coisa, já está falando é comigo, né? Já está incomodando, já está ensinando, já está exortando. E algo que Deus me incomodou bastante e me exortou, mas eu queria que a gente refletisse sobre isso, sabe? O que Deus tem trago para nós, gente, tem que trazer uma mudança. Não pode ficar aqui, sabe? Parece que às vezes a gente acostumou com uma palavra que ela fica presa no domingo. Não sei se vocês têm essa sensação, às vezes. Parece que a mensagem ela fica presa no domingo. Durante a semana parece que não tem jeito de praticar, não tem jeito de a gente mudar a nossa história. Eu te falo, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz para trazer mudança na sua vida durante a semana. Aonde você estiver. Se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está na faculdade, se você está na escola, se você vem aqui na igreja, se você está na rua, essa mesma palavra de sábado, de domingo, dos encontros, essa palavra das células, é algo que vai te mover em direção ao que Deus tem para a sua vida. Então não pode deixar ficar só aqui. A gente tem que ter essa reflexão para que a palavra do Senhor nos mova. E antes da gente discorrer um pouco sobre isso, não tem intenção de esgotar o assunto, mesmo porque quanto mais a gente estuda algumas coisas, mais a gente percebe que a teologia ela é muito vasta, ela é linda, ela é cativante, mas ela é muito grande. E aí, às vezes, a gente começa a entrar numas searas, né, e a gente assusta um pouco, mas eu quero mais provocar você, de você buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E isso envolve a gente ter um certo esforçozinho, né? A gente vai começar isso hoje aqui. E eu quero começar falando sobre o que é a graça. O que nós entendemos como graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Se o pessoal estiver anotando, igual eu pedi para trazer o bloquinho de anotação, a gente vai acender a luz, tá? Podem ficar tranquilos aí. Pode acender talvez aí, não o centro, mas os 6, 7, não, 6, 5 e 4 aí, Natan, por favor. E aí o que acontece? Em Tito, capítulo 2, versículo 11, o Senhor traz algo para nós aqui como o nosso ponto de partida. E diz assim, Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até aqui, creio que, falando com cristãos que somos, nada novo, né? Nós temos algo de Deus que a gente chama de graça, que é o quê? Algo que nós não merecemos, o Senhor nos deu. Amém? E acredito que qualquer um de nós que for arguído aí consiga explicar isso, né? O que é essa graça que vocês falam, vocês cantam? O que significa isso? Exatamente porque a gente vem falando sobre isso na igreja com certa frequência, cantando isso, lendo passagens, orando e falando da graça. E como que essa graça chegou até nós quando a gente fala de salvação? Também nada de novo, né? Espero que não. Na célula a gente fala bastante disso. Por quê? Como que essa graça nos alcançou? O Senhor nosso Deus, como um presente, como uma dádiva, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, pagando pelo nosso pecado. E aí, esse Filho de Deus, Ele vem, Ele nasce, é crucificado, e uma parte bem importante da história, ressuscita. Não podemos esquecer dessa parte nunca. A ressurreição de Cristo é o motivo do cumprimento da promessa de que nós somos salvos por todo esse processo de Deus, né? Agora, como nós podemos nos apropriar disso, né? Efésios 2:8
nos chama a atenção de como isso acontece. Pois vocês são salvos pela graça. Olha a graça aí de novo. Por meio da fé. Esse ponto é importante. Por quê? Nós nos apropriamos da graça, desse presente, disso que Deus nos concede por meio da fé. E eu já falei aqui sobre a fé. Nós falamos sobre a fé salvífica, demos uma pontuada sobre os outros tipos de fé que nós temos, mas essa fé é fundamental para que manifeste sobre a nossa vida a graça. E é isso que Paulo fala aos Efésios, né? Então, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, como eu disse, nós sabemos isso. A graça é algo que Deus nos dá, não porque nós fizemos algo, não porque nós mereçamos, não porque estamos fazendo uma troca, mesmo porque nada que nós possamos fazer por Deus ou dar a Deus lhe teria valor algum diante de tão grande amor que Ele tem por nós e tão grande pecado nós cometemos nos separando dEle. Então, a nossa condição impede que qualquer coisa que nós façamos seja como uma recompensa por Deus, por qualquer coisa que Ele faça por nós. Por isso, Ele decidiu que, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele iria nos conceder algumas coisas e, a mais importante, a justificação, a nossa salvação. Então, nós recebemos de Deus esse presente, esse favor, né? Apenas contextualizando aqui, baseado no amor de Deus, algo que Ele decidiu. O nosso Deus é soberano. Ele prevalece, Ele decide, Ele arranja, Ele faz, Ele cria, Ele tem esse poder. E Ele decidiu fazer isso por nós. Ele decidiu resgatar o homem que havia se perdido. Isso é uma decisão de Deus. Amém? Mesmo nós não merecendo. Então, a justificação, ela é pela graça por meio da fé. Ou seja, nós somos justificados diante de uma vida de pecado, de perdição, e que nos levaria para onde? Para a morte. Se nós trilharmos o caminho do pecado, sem a justificação do Senhor sobre nós, qual seria a consequência? A morte. A palavra fala que o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Todos nós, se não tivéssemos sobre nós a graça, essa dádiva de Deus sobre nós, que nos concede a justificação por meio de Cristo, qual seria o nosso fim? A morte. Mas Deus decidiu nos salvar. Qual que é o problema da gente parar aí? Colossenses capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler a partir da parte B ali. Colossenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E aí eu vou destacar algumas palavras ali. O evangelho vai frutificando e crescendo. Por quê? Ouviram e entenderam a graça. Não entender a graça pode fazer com que nós não cumpramos exatamente o que Paulo está dizendo ali. Frutificar e fazer o evangelho crescer. Por quê? A graça, ela envolve que nós entendamos a sua ação, a sua plenitude e também como Deus quer que nós a apliquemos na nossa vida. E por vezes a gente entende que, ok, pela graça nós somos salvos. Perfeito, estou tranquilo. Não tem mais nada que eu preciso fazer. Se eu sou salvo, tudo bem. Para mim, tá bom. Só que
A palavra do Senhor nos ensina que, enquanto nós caminhamos na graça, nós temos um processo necessário de frutificação. Nós precisamos, irmãos, entender a importância da palavra do Senhor sobre nós. Nós não podemos nos acomodar dentro de alguns entendimentos que podem até fazer sentido, podem até ser bem interessantes, mas que não estão em acordo com o ensino completo da palavra, com a essência da palavra. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos frutificar, nós devemos mostrar os frutos. O Senhor vai pedir conta dos frutos. Então, nós temos muito a refletir sobre isso. Outro ponto que eu quero refletir em Colossenses 1:6 é que, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça. Ouvir e entender é a base do crescimento. Porque o ensino, ele será proveitoso para que nós frutifiquemos. E frutifiquemos dentro daquilo que o Senhor tem para nós, dentro daquilo que Ele espera de nós, dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E o interessante que Paulo está falando que é ouvir e entender o quê? A graça. E por vezes nós nos apoiamos nisso, na graça, para que nós, como salvos, não precisemos fazer mais nada. E isso é arriscado, porque a própria palavra do Senhor diz que, quando nós ouvimos e entendemos a graça, nós frutificamos e fazemos o evangelho crescer. É isso que Paulo está falando. Então, se nós nos amparamos na graça para dizer, eu sou salvo e está tudo certo, não preciso fazer mais nada, eu estou indo contra o que a palavra de Deus diz. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Oséias 6:3, é uma passagem que a gente conhece bastante, diz que conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, outras versões dizem, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só a parte A mesmo. O conhecimento do Senhor, ele é constante. Nós precisamos entender que nós não temos um conhecimento rígido e único de Deus. O Senhor, ele se revela a nós. O Evangelho, ele é revelado a nós. É uma constante, é uma regularidade. É preciso que nós conheçamos e continuemos a conhecer. É necessário que a gente busque ao Senhor e continue buscando ao Senhor. É necessário que a gente conheça a palavra, os preceitos do Senhor, mas também continue conhecendo esses preceitos, porque esse conhecimento do Senhor e da sua palavra vai trazer a frutificação. Vai nos levar para o lugar onde Deus espera que nós estejamos. Quando nós nos estabilizamos e ficamos estáticos no mesmo lugar, nós estamos correndo um sério risco de não ter entendido a graça do Senhor sobre nós. Quando nós usamos a graça para desobedecer ou não cumprir aquilo que o Senhor espera e determinou na sua palavra para nós, nós não estamos sendo sábios. Nós temos que entender que o caminho do Senhor é de conhecimento em conhecimento, é de graça em graça, é de fé em fé, é algo constante. Nós não podemos paralisar. Por vezes, o entendimento da graça nos conduz ao erro. Vamos ler aí em Judas capítulo 1, versículo 4, que diz assim, com todas as palavras, exatamente isso. Judas capítulo 1, só tem um mesmo, versículo 4. Deixa eu ver se essa versão me ajuda, né, Natan? Obrigado. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios
que converteram em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em outras versões diz: transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, que ali diz dissolução. Por que transformam alguns, nesse caso aí Judas está chamando a atenção para os falsos mestres, né, que estavam na igreja primitiva ali? Por que essas pessoas elas transformam a graça em libertinagem? Exatamente usando do conhecimento da palavra do Senhor, distorcem de forma que a graça ela não seja proveitosa para transformar a nossa vida. Por quê? Na medida que nós entendemos que somos salvos, independente das nossas atitudes, nós podemos incorrer no erro e usar a graça de Deus de forma que nós possamos continuar a nossa vida normalmente. E isso é um risco. Por quê? Se nós vivemos, irmãos, a nossa vida cotidiana como se, a partir da graça, eu fosse salvo e isso não tivesse influência nenhuma na minha vida, no meu trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no trânsito, em casa, no casamento, na vida dos seus filhos, que graça é essa? Se nós vivemos como se esse Deus que nós dizemos que estamos aqui, eu não vou exortar a igreja, Senhor, prometo. Se nós vivemos como se o Deus que nós dizemos que nós adoramos, ele só existisse aqui no domingo à noite, que graça é essa? Se nós, no nosso trabalho, você trabalha segunda a sexta, tem gente que trabalha de escala, às vezes à noite, às vezes no sábado, faculdade, frequenta a faculdade 4, 5 anos, e você simplesmente não muda nada na sua vida você ser um servo do Senhor, você entender que a graça te resgatou da morte. Isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Faz diferença quando você chega aqui, dá uma corrida em casa, põe uma roupa legal, passa o perfume, vem para a igreja, pisou. Na hora que pisou aqui, agora a graça, a paz do Senhor, meu irmão, que bênção, glória a Deus, e o nosso louvor estava uma bênção. Da porta para fora, o que está mudando? E a gente, às vezes, assusta com isso, mas, por vezes, é o que acontece. E isso causa o quê? O que a gente acabou de ler. Falta de frutificação. Por quê? A frutificação não é automática. Só porque você deseja. A frutificação não acontece só porque eu quero. A frutificação acontece quando nós obedecemos a lei e os princípios do Senhor, quando nós permitimos que haja uma ação do Espírito Santo, um Espírito Santo que está em mim. A ação desse Espírito Santo na minha vida me muda e muda o outro. É esse Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo está na sua vida só quando você está aqui dentro da igreja, não vai frutificar. Por isso que é importante a gente entender essa tal de graça. Por vezes a gente não entende, e Judas está falando exatamente sobre isso, sobre os falsos mestres que ensinavam isso, que Deus, ele é um Deus longânimo. A gente tem que ter cuidado de ficar apontando o dedo na frente, na cara das pessoas, porque Deus é longânimo. E a gente confunde a longanimidade de Deus, ou seja, um longo ânimo, em outras traduções aí, paciência, com impunidade. O mesmo Deus que é longânimo, ele é justo. O mesmo Deus que é amoroso, ele exorta, cuida, ensina para que você seja um filho obediente. Então, por vezes, nós confundimos essa longanimidade de Deus, achando que a justiça de Deus não vai prevalecer. Ela vai prevalecer se você não ler o Apocalipse. Sugiro que você dê uma folheada lá para você ver como é que o trem vai ficar feio. Por quê? A longanimidade de Deus não é impunidade.
Apesar de Deus ser paciente, como diz por aí, paciência tem limite. E a de Deus também tem. Ele não fala nesses termos, mas a palavra de Deus mostra isso, né? E aí, às vezes, a gente confunde, a gente acha que não aconteceu nada, errei, pequei aqui e tal, beleza, passou. Deus não viu. O nosso Deus tudo vê. O nosso Deus tudo sabe. O nosso Deus te conhece, meu irmão. Ele te conhece no profundo, no oculto. Ele conhece seu coração. Não adianta a gente tentar enganar nós aqui, pastores, nada somos. Enganar o seu líder de célula, sabe? Enganar os seus pais, irmãos. Não adianta, você estar se enganando, porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amoroso, mas esse mesmo Deus, Ele zela pela sua palavra e a faz cumprir. É um Deus justo. E Ele não se mistura com o pecado. E aí a gente acaba usando da graça para que os nossos erros sejam encobertos. Tem gente que usa até a passagem, né, que o Senhor lança os meus pecados no mar do esquecimento. O Senhor esquece dos pecados que você arrependeu. Ele não vai ficar jogando a sua cara como o acusador, o diabo, que tem prazer em fazer isso. Esse é o serviço dele. Não adianta você achar que o diabo vai parar de fazer isso, ele não vai. Esse é o serviço dele. Ele é um acusador. Agora, Deus, ele não tem prazer nisso. Realmente, Deus, ele não quer ser um acusador na sua vida que aponta o dedo na sua cara, mas ele é o justo juiz. Então, quando você tenta enganar o juiz, o maior juiz de todos, não vai dar certo. Então, quando a gente realmente trilha um caminho diferente do pecado, de arrependimento, de mudança, sim, o Senhor, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí a gente passa por coisas na igreja, às vezes a gente fica um pouco triste, mas a gente vê que é algo bem comum, né? Porque a pessoa, ela frequenta a igreja, está aqui, né, uma bênção, os irmãos estão aqui no Connection, está aqui no culto, no teologar, está aqui no culto à noite, está na célula e tal. E aí, quando você vê, a teologia da pessoa está bagunçada. Quando você tem algumas conversas. Por quê? Porque os falsos mestres hoje, eles estão a um clique de distância. Você, com as redes sociais, com vários canais de comunicação, você consegue ter teologias deturpadas que enganam bem. A gente teve a lição da célula sobre falsos mestres aí, né, para a gente ser alertado sobre isso. Irmãos, é o tempo todo. Eu estava contando para os meninos que eu estava assistindo certa vez um pastor no YouTube, e eu estava assim ouvindo o cara conhecedor da palavra. E eu estou assim, realmente, faz sentido. Não, mas olha isso. Gente, eu não tinha pensado por esse lado. Olha para você ver, interessante. Aí eu brinquei com eles, né? Esse é o tipo de pastor que 24 horas depois você vira e fala assim, que safado. Ele estava falando da minha igreja, ele está falando da igreja de Cristo, ele está falando da minha vida, ele está me chamando de mentiroso, e na minha cara eu ainda concordando com ele. Não é o que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor, Ele cuida da igreja como uma noiva. Como que eu vou deturpar a noiva? Como que eu vou falar mal? Como que eu vou acusar a noiva de mentirosa? Como que eu vou dizer que os milagres de Deus não acontecem hoje em dia? Você pode falar por A mais B, com versículo fora de contexto, você pode fazer o que você quiser, mas a verdadeira palavra, ela vem através do discernimento do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos ter o ensino. Por isso, nós precisamos buscar. Por isso, nós precisamos congregar. Porque quando vier o falso ensino, o falso mestre, o Senhor vai nos alertar, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, e nós não seremos enredados por ventos de doutrina que querem destruir a igreja. Porque o objetivo dos falsos mestres é exatamente isso, é cumprir o trabalho do diabo na nossa vida, de nos destruir e nos tirar do propósito, nos lançar no pecado e nos afastar de Deus. Esse é o objetivo do diabo.
Quem ele vai usar, não importa, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas eu tenho que ter discernimento quando ele está usando alguém. Eu tenho que ter a sabedoria do Senhor, irmãos, para que Deus me guarde, guarde a minha mente, guarde a palavra dele dentro do meu coração, como uma semente que vai crescer, vai frutificar, e eu vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Tem um outro livro que eu gostaria de indicar, além da Graça Transformadora, Doutrinas da Graça. E esse livro tem algo que... não vou conseguir ler daqui, então eu vou ler o mesmo. Bem interessante, acredito que vocês devem... daí dá para vocês lerem. É o livro de James Boyce e Philip Ryken, muito bom. E tem algo que ele diz que é bem interessante. Diz assim, as igrejas suplementam o simples ensino das Escrituras com entretenimento, terapia de grupo, ativismo político, qualquer coisa que prometa atrair consumidores religiosos. O pecado é apenas uma disfunção. E a salvação significa ter uma melhor autoestima. O interesse do mundo é a felicidade pessoal. Por isso, o Evangelho é apresentado como um plano para a realização individual, não como um caminho de discipulado árduo. Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Por quê? Quando eu estou na igreja, porque eu estou me sentindo bem, pode ser uma bênção de Deus, mas pode ser um risco. Se você está na igreja só porque você está se sentindo bem, você pode não ter entendido a graça. Porque a palavra do Senhor não promete que você vai se sentir bem, pelo contrário. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo, tudo bem. Se você está na igreja passando luta, na dificuldade, pelejando, mas está tendo bom ânimo, amém, irmão. Isso é bíblico. Agora, se você está na igreja porque está tudo tranquilo, cuidado. Por que e quando não tiver? Porque nós passamos por dificuldade, nós passamos por lutas, nós oramos aqui pelas pessoas que estão enfermas, nós temos lutas no casamento, nós temos lutas com os filhos, nós temos luta na célula, nós temos lutas com os nossos líderes, nós temos lutas que às vezes parecem montanhas intransponíveis, mas eu tenho uma coisa para te falar: quando você entende a graça, você entende que você vai ter bom ânimo para enfrentar essas coisas. Porque o Senhor, Ele nos fortalece nesse caminho, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, Ele nos mostra com clareza, Ele ilumina com a sua palavra. Mas quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos qual é o papel do Senhor e qual é o nosso papel, por isso que é muito importante que a gente não traga para dentro da igreja esse emocionalismo, sabe, de que todo mundo tem que se sentir bem. Todo mundo tem que estar de boas. Todo mundo tem que estar feliz. Então, na hora que entra na porta da igreja, sorria. Porque você está sendo filmado. Não, porque você é crente. Gente, tem vezes que está difícil. Nós somos humanos. Ou tem alguém que não é humano aí? Nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a emoções, a situações, a lutas. Agora, como que nós vamos enfrentar isso? É preciso que nós tenhamos firme convicção de que o nosso Deus mudou a nossa história, nos trouxe para um caminho diferente e Ele vai nos fortalecer e cuidar de nós, independente da situação. Um outro ponto que eu queria trazer é com relação à graça e à lei, também conhecida como a lei mosaica e toda a lei do Senhor do Antigo Testamento. E uma reflexão que eu quero trazer sobre isso de cara: o nosso Deus não muda. Você serve a um Deus imutável. Inclusive um dos atributos do nosso Deus. Mas em que esse Deus é imutável? Deus é imutável na sua essência ou natureza de Deus é imutável. Nos seus atributos, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é imutável nos seus planos. Aquilo que Deus determinou para a sua vida é imutável. Ele não muda de ideia porque, nossa,
falei com você, não podia ir por aí, você foi, agora vou ter que mudar. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus, ele é conhecedor de toda a sua história. O nosso Deus, ele escreveu a sua história. Ele determinou o que ia acontecer na sua vida, porque ele faz isso. Ele é Deus. Não é como nós, que vamos por aqui. Nossa, deu errado, vou voltar. Ixi, lascou aqui também. Eu vou ficar quieto aqui, melhor. Nós somos muito dinâmicos, flexíveis. Eu tenho uma coisa para te falar. Você não pode ser flexível na sua fé. Você não pode ser dinâmico naquilo que Deus tem para você. Você tem que ser firme, inabalável, confiar no Senhor, permanecer na promessa. Nós não podemos ser levados, porque o mundo é assim. Vou fugir um pouquinho. Já perceberam que tem pessoas que são assim? Você olha para a pessoa e fala assim, gente, está perdido. Hora vai para cá, hora vai para lá, tenta aqui, tenta de lá. Não estou falando a pessoa que é resiliente, né? Que aí deu errado, você tem que mudar mesmo. Mas a pessoa é inconstante. Hora que é uma coisa, hora que é outra. Hora está na igreja, hora está em outra. Também não somos contra mudar de igreja, não, gente. Agora, você está mudando por quê? Você está querendo mudar de casa, de cidade, de país? Por quê? Você está querendo mudar de trabalho? Também não somos contra, não. Mas por que você quer mudar de trabalho? Ah, quer mudar de célula? Amém. Maravilha. Por quê? Quero mudar de família. Aí não vou te perguntar por quê mais de uma vez. Acontece, as pessoas são inconstantes. Elas não têm firmeza, elas não têm palavra, elas não têm dedicação. E isso é o que o mundo prega, e o mundo é assim. Se você olhar a televisão, vídeos, é assim, gente. É tudo dinâmico, tudo muda. É tudo muito inconstante. Agora, o nosso Deus, ele tem um propósito para a sua vida. O nosso Deus, ele tem planos para a sua vida. O nosso Deus, ele tem algo para você que é o melhor para você. O que você tem que fazer é enxergar isso. E se você não está enxergando, ele tem prazer de te mostrar. Na hora certa, no tempo certo, na forma correta. Mas o que você vai fazer? Ficar esperando cair do céu? Deixa eu voltar. Malaquias 3:6. Nós vamos entender onde que fala sobre essa imutabilidade de Deus. Malaquias 3, versículo 6 diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Você quer mais claro que isso? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, em outra versão, nem varia de posição. E nós, às vezes, achamos que o nosso Deus, ele está indeciso. Espera aí, Senhor, clareia para mim aqui, não é essa aqui não? É a outra? Decide, Deus, qual que é? Qual das namoradas? Trabalho. Senhor, já que o Senhor está indeciso, não vou trabalhar por enquanto, então não. Quando o Senhor resolver, aí eu vou trabalhar. Ah, Senhor, esse negócio de célula, não vou mexer com isso não. Quando o Senhor tocar no meu coração, pode ser tarde, hein? Porque o ID já está escrito tem tempo. Se você está esperando o Senhor ficar tocando no seu coração coisa que Ele já falou, de volta. Salmos 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Então, assim, tem vários exemplos, a gente não vai ler a Bíblia toda, pode ficar tranquilo, mas o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é imutável em seus atributos, em seus planos, em suas promessas, em seus decretos, em seu amor, em sua natureza, em sua essência. O nosso Deus é imutável. E essa imutabilidade de Deus, ela nos transmite essa segurança. E aí, falando de graça, que é disso que nós estamos falando, tem pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento era um. E aí eu vou parafrasear o Luciano Subirá. E aí, quando veio
A nova aliança, o Novo Testamento, Jesus, o que aconteceu com Deus? Converteu, ficou bonzinho. Por quê? Era mal, era ruim, agora ficou bom. Por quê? É o tempo da graça. Tempo da graça, tudo pode. Alguns chamam de hipergraça, né? Então, Deus não é aquele Deus mau. Para de falar com as crianças que esse Deus mau vai castigar, porque esse Deus não castiga. Volto a dizer, se eu fosse você, leia o Apocalipse. Por quê? O nosso Deus, irmãos, ele não muda. Ele é imutável. Então, como que eu vou justificar que o Antigo Testamento era uma coisa, agora é outra coisa totalmente diferente, tem nada a ver com Deus, mudou Deus, é outro Deus. Né? Diferente, esquece. Essa imutabilidade de Deus é que nos dá segurança. É isso que a gente tem que entender. Por quê? Ele prometeu e vai cumprir. Imagina se ele muda de ideia. Imagina se Deus te prometeu um negócio e mudar de ideia. Como é que você ia fazer? Viveu a vida toda, já pensou? Que terrível. Viveu a vida toda. Quando está quase acabando, Deus vira e fala assim, não sou, não era isso não. Não é ser, não, céu, não, nada disso, não, vamos mudar. Paga, eu sou Deus, vou apagar tudo, escrever tudo de novo. Tem gente que acha que Deus é assim. Aí o que nos dá, né, o que a gente fala, que o pessoal fala no direito, né, eu já vou falar que a gente fala, o que o pessoal fala no direito de segurança jurídica, jurisprudência. É o que? Deus falou, ele vai cumprir. Agora, o que você falou, você vai cumprir? Eu tenho certeza que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, ou seja, a gente tem que criar em nós uma segurança, não em nós mesmos. Porque, às vezes, a gente tem uma autoconfiança muito grande, a gente tem uma esperança. Tem pessoas que são assim, autoconfiantes. Você fala com ela, vamos, ela, vamos. Vai fazer? Vou. Vai dar certo? Vai. Mas, espera aí, baseado em quê? Não sei. A palavra do Senhor fala, quando você for fazer alguma coisa, você tem que falar, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Por que isso? Porque a vontade soberana é dele. É ele que é imutável, não é você. É ele que determina, é ele que faz, é ele que cria, ele que é o Todo-Poderoso. Então, nós podemos sim confiar em quem? Em Deus. Eu posso sim dizer, pela fé, em Deus, que algo vai acontecer. Mas a minha fé tem que estar depositada em Deus e em concordância com isso aqui. Ó. Porque se não tiver, nós já falamos de fé. Não adianta. Não adianta. Porque às vezes o que a gente tem é uma convicção muito forte. Eu quero que aconteça e vai acontecer. Já, o pessoal que é mais velho aí, aquele filme, Sim, Eu Posso. Aí a pessoa fica na igreja, né? Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. O sim é de Deus? Porque, e se for não? Porque é Ele que tem que determinar o curso da nossa vida. É o que Deus diz, é a palavra do Senhor, é o propósito do Senhor, é a vontade do Senhor que tem que determinar o curso da minha vida, e não o que eu determino, o que eu quero. Onde que eu estou aqui? Bota um slide aí que eu me acho. Aí nós trazemos aqui a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, para a gente entender o propósito da lei. Porque aí você pode falar assim, tá, mas e aí, para que serve a lei então? Deixa a gente entender. Na antiga aliança, a gente tinha a lei do Senhor, o que o Senhor nos dizia, com o objetivo de quê? De que o povo submisso a Deus fosse obediente. Então, tinha vários preceitos, várias leis, para que o povo fosse obediente. O que acontecia quando o povo não era obediente? Uma consequência, que é o que está aqui. Na antiga aliança, a gente tinha a necessidade de uma obediência, e se você não era obediente, você tinha uma consequência. E a antiga lei, ela serve para quê? Para direcionar o povo para aquilo que é a vontade de Deus.
e para outras coisas também que a gente vai ver. Agora, e na nova aliança? Na nova aliança, nós também temos leis, que também devem ser obedecidas. Foi o Luciano que estava falando aqui agora há pouco no Teologar, né? Jesus, ele usa muito esse termo, né? Ouvistes o que a palavra diz, eu, porém, vos digo. Então, nós temos uma mudança de sacerdócio, não vou entrar nesse detalhe, mas é importante que o preceito, a lei, ela ainda existe. E ela precisa ser obedecida. O que acontece é que antes, na antiga aliança, nós tínhamos um recurso de Deus para nos mostrar que nós estávamos num caminho errado. Quando nós temos a revelação do Cristo, e o Antigo Testamento, ele aponta para o Cristo, ele indica a vinda de um Cristo, ele promete isso. Quando o Cristo vem, nós temos algo que é exatamente a diferença entre uma coisa e outra. Por quê? Dentro da nova aliança, o perdão de pecados que acontecia também no tempo da lei, agora ele é eficaz e definitivo. Por quê? É por meio de Jesus e não por meio de sacrifícios. O Cordeiro, ele se fez sacrifício por nós. Então, esse sacrifício de Cristo, ele é eficaz e definitivo. Essa é a única diferença. Mas a obediência continua a mesma. E as consequências também. E aí a gente usa esse exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes as pessoas acham que a partir do Novo Testamento Deus não mata ninguém. Ananias e Safira não estão aqui para provar. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é imutável. Às vezes a gente acha que vai dar um jeitinho. E foi assim com Ananias e Safira. Vão dar um jeitinho, a oferta já está grande. Tem um monte de gente ajudando, não precisa. E aí o Senhor mostrou, gerando temor no povo, gerando uma mensagem para o povo naquele momento ali, mas ele satisfez a sua justiça. E naquele momento eles tinham que morrer e morreram. Pronto. O que nós, às vezes, pensamos é que Deus não faz essas coisas por causa da graça. Mas nós estamos no tempo da graça, esse tipo de coisa não acontece. Não facilita. Não facilita. Por quê? Você pode estar correndo sério risco. Com Deus não se brinca. E às vezes a gente brinca com Deus porque Ele está sendo longânimo e você está interpretando isso errado. Você está achando que Ele vai ser assim, sempre, e não vai acontecer nada. Eu não morri. Não morri. Então, está tudo bem. Às vezes estamos mortos faz tempo. Porque o pecado gera morte. E quando nós estamos mortos espiritualmente, a morte física é o de menos. Quando nós conhecemos o nosso Deus, irmãos, e conhecemos o propósito dele para nós, nós podemos falar como Paulo: para mim o morrer é lucro. A morte física, porque eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu tenho convicção que eu cumpri um propósito, porque eu obedeci, porque eu cumpri a lei, eu cumpri o que o Senhor tem para a minha vida. Então, para mim, o morrer fisicamente é lucro. Agora, por que a gente vive com medo de morrer fisicamente? Por que a gente vive com medo de morrer fisicamente? A partir do momento que nós cremos e temos o discernimento pelo Espírito de Deus, que comunica com o nosso Espírito que nós estamos cumprindo o propósito de Deus, você pode morrer tranquilo. Não precisa ter medo. Ah, Felipe, mas eu tenho medo porque eu sou casado, porque é minha esposa, porque é meus filhos, porque é meu trabalho, porque é meu dinheiro, porque é minha economia, porque é aposentadoria, porque não sei o quê. Não importa a justificativa que você usa, meu irmão, se você está convicto que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, o momento, Deus sabe, vai acontecer no tempo certo, não importa qual é. Então, qual é a diferença da graça em nossas vidas? Na nova aliança, já sumiu, né?
Na nova aliança, a graça, ela tem o diferencial de aperfeiçoar. E onde está escrito isso? Vai no próximo versículo. Acho que eu estou no Gálatas, né? Gálatas 3:24. Isso. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que é que Paulo está dizendo aos Gálatas? A antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei, ela tem esse papel de ensinar. Ele tem esse papel de direcionar. Ela teve esse papel de mostrar a nossa ineficiência. A lei, ela tem esse papel de mostrar que você não dá conta. Por quê? A cada momento que alguém cometia um pecado, ele tinha que pagar com sacrifício, ele tinha que fazer algo em troca. E isso acontecia quando? Sempre. Porque nós mesmos, dentro da nossa limitação humana, da nossa natureza humana, nós somos incapazes de sermos livres do pecado e do seu poder, do seu domínio. Hebreus 9, 9 a 10. Começou no meio do caminho, né? Amém. A parábola para o presente tempo, conforme o qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Versículo 10. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções. Umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Ou seja, o que está querendo dizer essa carta aos Hebreus? A lei, dentro dos sacrifícios que eram feitos, ela é incapaz, ela é ineficiente para aperfeiçoar. Não era que a lei ela não tinha capacidade de perdoar, porque os sacrifícios eram exatamente para perdão de pecados. A questão é que a pessoa passava a vida toda pecando e não conseguia ficar livre disso. Quando nós vemos em Cristo cumprindo a promessa, na nova aliança, a graça desse tempo da nova aliança, ela serve para quê? Exatamente para que nós caminhemos em um trilho de santificação. O que não era possível no Antigo Testamento. Por quê? Os sacrifícios eles eram feitos de forma constante, pagando por um pecado que sempre acontecia. Agora, nós temos um caminho diferente que, inclusive, fala bastante, que é o caminho da santificação. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui uma coisa. Não vou. Então, ou seja, inclusive o Douglas Gonçalves, ele fala algo bem interessante, pastor Douglas. A lei, ela serviu como um grande aparelho de raio-x. Não achei o autor que diz isso, mas é uma citação dele. Que mostra onde que está o problema, como se fosse o osso quebrado. Então, a lei é isso, ela denuncia o pecado, ela mostra onde está o erro. O raio-x, ele traz cura? Não. A partir do momento que você encontra o problema, você encontra o osso quebrado, você vai fazer o tratamento, fazer uma cirurgia, tratar, tomar um remédio. A lei serve para isso. Ela denuncia onde está o problema, ela mostra o pecado. Agora, se existe um pecado, qual é a forma de resolver isso? Qual é a cura? Aí vem Jesus. Vem Jesus e resolve esse problema, porque Jesus é a cura. Só que nós temos que entender que existe um osso quebrado. E não assim, chegou Jesus, acabou, esquece o osso, esquece tudo, está tudo resolvido. Não, ainda tem um osso a ser restaurado. Jesus ele tem que ser uma cura eficiente, mas de um problema que nós reconhecemos. Nós temos que reconhecer o problema. Pode colocar o próximo.
Então, ou seja, o nosso Deus, ele não mudou. E a lei é essa ferramenta que mostra a necessidade da salvação. A graça é o quê? Pode colocar o slide, Luiz. A lei é a ferramenta que mostra o problema. A graça é a forma pela qual nós podemos alcançar a salvação. E o Cristo é o quê? É o meio. Então é um conjunto, é um processo, é uma progressão, é algo que Deus vem se revelando a nós. Ele promete e cumpre o processo no Cristo. Agora nós vamos falar sobre um outro ponto. Romanos 6. E aí a gente vai pular alguns versículos aqui para a gente entender, isso é mais rápido. Romanos 6, versículos 1, 2, 4, 5, 6, 8. Está no ponto aí? Romanos 6, versículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11. Isso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, o 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus e Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 14. Versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo do quê? Da graça. Ou seja, a lei denuncia o pecado, exigia obediência, tinha consequências, mas era ineficaz. A graça, temos preceitos, obediência, consequências, porém, o sacrifício de Cristo é eficaz. Só que, como diz Paulo aos Romanos, nós não podemos continuar pecando. Por quê? Se você diz que foi salvo pela graça e continua pecando, o que está acontecendo? Você está sob o domínio do pecado, que é o que ele está falando aqui que não pode. Nós não podemos viver sob o domínio do pecado. John Wesley chama isso de graça santificadora. A mesma graça que nos justificou e salvou da condenação eterna nos capacita a parar de pecar. Tito 2, versículo 11. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pode passar? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, é a graça que ensina. A graça não justifica você ficar cômodo na sua vida de desobediência. Se nós precisamos frutificar, como nós lemos lá no início, nós, se não estamos frutificando, estamos em quem? Desobediência. E a graça não nos permite isso. Porque ela diz que nós devemos renunciar à impiedade, né, e a viver, conforme ela ensina e nos educa, uma vida de piedade. 2 Coríntios 12, 9. E aí, Paulo dizendo, né, algo que o Senhor lhe disse:
minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder do Senhor, baseado nessa graça, faz com que o quê? Nós sejamos aperfeiçoados. Então, nós temos que entender que a graça, ela tem esse poder de nos aperfeiçoar dentro da nossa vida cristã. Nós não podemos usar a graça como desculpa para permanecermos no pecado. Pelo contrário, pelo poder da graça, é isso que o Senhor falou a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus, através de quê? Da graça que lhe basta. Ou seja, a graça de Deus sobre nós é a forma que nós vamos ter de vencer o domínio do pecado, é por causa da graça. Antes, na lei, não tinha isso. Por isso que eles sempre, as pessoas, o povo de Israel sempre tinha que manter o sacrifício. Porque eles não tinham essa condição de ficar livre do pecado, mas à medida que nós temos o sacrifício perfeito de Cristo, o poder do pecado não opera mais em nós. Não tem domínio sobre a nossa vida. Isso é que muda. Agora, nós temos que ter essa consciência. Se nós não tivermos essa consciência, quando nós formos tentados, o que vai acontecer? Você vai cair em tentação. Você vai pecar. Porque na sua mente você vai pensar o seguinte: eu não dou conta. Eu não dou conta, é muito forte, é mais forte que eu não dou conta, de novo, aconteceu de novo. Não, quando a tentação vier, meu irmão, sabe como que você vai enfrentá-la? No poder do Senhor, com base na graça. Porque o poder da graça faz com que nós não vivamos sob o domínio do pecado. Romanos 8, 3, 4. Pode pular aí, Luiz. Romanos 8, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós vivemos a graça, verdadeira graça, bem ensinados e direcionados por ela, nós somos conduzidos pelo Espírito e não pela carne. Amém? Ou seja, nós temos a justificação em Cristo, como nós falamos no início, um novo nascimento, né? Quando nós nascemos, nós temos uma nova obra em nossa vida, fomos libertos desse domínio do pecado. Amém? Porém, é preciso que nós entendamos como nós vamos caminhar nisso. Dallas Willard também diz o seguinte: graça não é ausência de esforço, mas sim ausência de mérito. A graça não é ausência de esforço. Porque nós podemos pensar, se nós somos salvos pela graça, o Espírito já age em mim, eu não tenho que fazer nada. Não. Exige, sim, um esforço nosso. Como que isso ocorre? Novamente, Efésios 2:8. Já terminando. Pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Da fé. Nós nunca podemos abandonar a nossa fé, irmãos. Nós temos que ter consciência que essa fé em Deus, na graça desse Deus, vai fazer com que nós caminhemos nisso. Não adianta a gente achar que por nossa própria força nós vamos conseguir. A graça de Deus, Ele nos dá essa capacitação. Ele nos dá essa condição. Quando você estiver passando por um momento difícil, a sua fé tem que fazer com que você busque em Deus. Não é aceitar passivamente o momento de tentação. Busque ao Senhor, ore a Ele, se fortaleça na palavra.
Não aceite passivamente que o pecado tenha domínio sobre a sua vida, porque se você foi regenerado, se você nasceu de novo, se você está debaixo da graça e do poder de Deus, você vai vencer a tentação, porque a graça do Senhor te basta. E você é aperfeiçoado no poder do Senhor através do seu Espírito. E como que essa fé é gerada? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a mensagem do Senhor. A palavra de Deus é a forma que nós vamos desenvolver a nossa fé no Senhor, meus irmãos. É impossível que nós consigamos caminhar sem a devida fé no Senhor, sendo fortalecida através do conhecimento da palavra dEle. Não adianta a gente achar que, eu sou forte, vou conseguir, vim na igreja, tá beleza. Não, caí, mas isso aí foi só um deslize. Eu vou conseguir, eu sou forte. Não, nós somos fracos mesmo. Essa carne aqui, a única coisa que ela deseja é o pecado. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Agora, qual é o seu diferencial? É o poder da graça de Deus que aperfeiçoa nessa sua fraqueza. É Ele que tem que agir. É o Senhor que tem que agir na sua vida. Agora, para isso, Ele tem que estar na sua vida. Tem que ser constante. Não pode ser algo... E por que eu fiz questão de citar os livros aqui? É preciso que a gente busque, irmãos. É preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente leia, é preciso que a gente se empenhe. Não adianta a gente achar que comodamente a gente vai vir aqui no domingo e vai estar satisfeito, porque o reino do Senhor ele é tomado por esforço. A frutificação envolve um esforço, envolve eu caminhar em direção ao que Deus tem para mim. E para encerrar, João 15, versículos 3 e 4. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós só conseguiremos viver pela graça, vencendo as tentações e frutificar se nós permanecermos em Cristo e Ele em nós. A perseverança, ela é uma via de mão dupla, é eu permanecendo na palavra do Senhor em obediência e o Senhor permanecendo em mim através do seu Espírito, frutificando na minha vida. Nós temos que ter essa consciência. Não adianta a gente achar que o Evangelho é fácil. A mensagem, por vezes, é simples, mas exige sim o nosso esforço. Exige sim a nossa dedicação. Exige um sacrifício. Não um sacrifício salvífico, porque esse Cristo já o fez. Mas existe um empenho da nossa parte. Então, busque ao Senhor. Não espere você passar por uma fase difícil, por uma provação, para você correr aos pés do Senhor. Ele te ouve, eu creio que Ele te ouve, mas esteja aos pés do Senhor, porque quando vier a fase difícil, você já está lá. Você não precisa correr para o Senhor, você já está aos pés do Senhor. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos teus filhos, vivemos submissos à tua palavra. Ó Deus, temos através da tua graça a nossa justificação, o nosso perdão. Senhor, mas nós queremos colocar em prática essa palavra de frutificar. Nós queremos entender o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e sermos realizados nisso, ó Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, completa a tua palavra em nós. Que o Senhor venha realizar o propósito do Senhor na nossa vida, de forma que nós sejamos felizes nisso. Que não haja, Senhor, nenhum sentimento de tristeza, de angústia por esse motivo, mas que nós estejamos alegres no Senhor em termos essa oportunidade de conhecermos a Tua verdade, a Tua graça, o Teu poder, a Tua manifestação e ver os Teus milagres. Que o Senhor venha cuidar da Tua igreja, ó Pai. Que essa palavra entre no nosso coração e faça diferença em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e a família de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos.